Nesse tema, e nós temos usado a vida de José como exemplo em todo esse estudo, temos visto muitas fases da vida de José, de muitos ângulos diferentes, porque são pessoas diferentes trazendo essa mensagem. Mas o pastor, mas também outras pessoas trouxeram, como a pastora já trouxe também, com visões diferentes, ângulos diferentes, mostrando detalhes da vida desse jovem que depois se transforma em um homem, e um homem com muito poder, com muito temor e tremor. Eu estou aqui de novo e hoje foi um daqueles dias que você sabe que você não para, não consegue parar. Exatamente, esse é o dia. E em meio a todas as coisas, em meio a muitas coisas, eu estava de folga hoje, fui convocado a eu dar um pulo na loja, porque houve um problema e eu tinha que correr lá e tive que ficar lá para esse problema ser resolvido e eu sustentar lá todo o atendimento. Eu falei, Jesus, nunca foi diferente, né, pastor? Nunca foi diferente. Você e eu somos chamados para uma obra de Deus, para uma comissão de Deus, para algo que Deus quer que nós façamos, onde nós estamos, com quem nós vivemos, com quem iremos conhecer, aonde nós iremos. E essa é a grande graça da vida, sabe? Quando nós nos deparamos, mesmo em meio a tantas coisas, o Senhor é a nossa prioridade. Ele é quem nós almejamos, Ele é quem nós realmente queremos mais do que tudo, agradá-lo, bendizê-lo com nossas ações, com tudo que nós somos, com nossos bens, com nossos talentos. Por que não? Por que não glorificar a Deus com aquilo que você é, com a sua essência? E é por isso que Ele te fez do jeito exatamente que você é. Talvez alguém possa ter falado para você que você não é bem aquilo que Ele queria que você fosse, mas não importa o que essa pessoa queria, mas sim o que o autor, o teu Criador, os detalhes da sua vida, os detalhes, sabe, que você tem. Esses detalhes são tudo aquilo que Deus queria que hoje se manifestasse com graça e com poder no conhecimento da sua verdade. Eu, no meio desse turbilhão de coisas hoje, eu consegui, de uma forma que só eu faço, né, anotar algumas coisas da vida de José, ao qual eu não estou nem achando aqui. Achei. As anotações são grandes. Ó, tem até cola da anotação, tem anotação e a cola da anotação. O meu desejo essa noite é que o Espírito de Deus, Ele recaia sobre nós com poder, para que nós saiamos daqui esclarecidos, iluminados, avivados, restaurados, fazer a vontade dEle, porque, como o pastor tem falado aqui, isso é uma grande verdade, e eu quero viver para ver que o que nós iremos ver e viver, realmente Deus tem algo, esse tempo, algo grande para nós. E talvez para você, sabe, algo grande seja diferente do que é grande para mim, mas é algo grande. A promessa de Deus, ela nunca falha. Eu fiz umas anotações aqui sobre a vida de José, e eu vou correr com isso aqui, porque não é o âmago da mensagem, não é o centro da mensagem. Eu estou falando igual o seu pai, pastor. Eu estou falando igual o meu mestre. Deus. São características bem peculiares. Abra comigo, por favor,
a sua Bíblia no Salmo 32, verso 8 a 9. Salmo 32, verso 8 a 9. Amém? Diz assim o Salmo 32, verso 8 a 9: Eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te guiarei com os meus olhos, na minha versão. No verso 9 diz assim: Não sejais como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabrestos e freio. Caso contrário, não se sujeitam a ti. José, como já pregamos aqui muitas vezes e sabemos a história dele, talvez até de cor, um jovem que tinha privilégios. Diga comigo, privilégios é algo bom, mas não é tudo. Isso. José tinha privilégios de um filho predileto. Ele era o caçula, o último de um pai que já tinha idade avançadíssima. Não sei se vocês conhecem alguém com essas questões, alguém que tem uma idade já muito avançada, que tem um filho. Esse último filho é tipo um renovo para ele, é a graça da vida dele. Isso é natural, é humano, é natural, isso é legal. A Yasmin, cadê ela? É a minha caçula. A minha caçula, ela é a coisinha lá de casa, porém não é a predileta, não pode ser a predileta. Porém, isso é muito comum, os pais terem os menores sempre como seus prediletos, e aí entram muitos privilégios como predileto. Como predileto nós temos então muitos privilégios, tais como ter a vantagem de ser ouvido mais vezes pelo pai, ser também tratado de uma forma melhor, como José também era. José, ele estava sempre próximo, ele estava dentro da tenda, além da questão de que a mãe de José era a mais amada do pai de José, que tinha outros filhos com outras mulheres. Então a questão, sabe, do privilégio de José era muito grande. A mãe era mais amada, era mais próxima do pai, e ele também era o filho predileto desse pai. E isso tudo, José começa a ter então algumas questões que não iriam ser boas para ele no seu futuro, com seus irmãos. José, ele não estava lá no meio, lá com seus irmãos, como os seus irmãos estavam lá no meio do campo trabalhando. José estava lá com seu pai, e o pai mandava ele só fazer o quê? José, traga as notícias dos seus irmãos. José não trazia só as notícias, ele delatava, ele caguetava, como o pastor Júnior falou aqui uma vez. Ele falava tudo para prejudicar os seus irmãos perante seu pai. E o privilégio dele de ser o filho querido era muito mais ouvido pelo pai do que qualquer outras questões de seus irmãos. Não adiantava o que os irmãos iriam dizer, porque José era o predileto, era o que mais era ouvido. E isso trazia para ele muitos privilégios. Privilégios tais que deixavam ele sempre numa posição mais confortável, muito mais legal em todas as coisas. Na casa, com os irmãos, com as roupas que ele ganhava, que eram diferentes das dos irmãos. No ensinamento, José estava próximo de tudo. José conhecia até as letras, então era um cara letrado. Quantos irmãos estavam lá no campo? Dificilmente aqueles irmãos eram homens cultos ou que tivessem alguma habilidade com as escrituras, mas José tinha tudo o que os irmãos não tinham, inclusive a soberba que subiu o seu coração como filho predileto. Eu fiz algumas pequenas anotações aqui. Os privilégios da sua posição, como ter a mãe que era mais amada do pai, e ele ser o filho mais novo, então o pai sempre gostava de fazer mais coisas por ele.
um pai que já tinha uma idade avançada e por isso tinha um óleo especialmente para ele. E essas anotações, eu comecei a pensar em nós como filhos de Deus. Sabe, nós somos muito amados, irmãos. Meu Deus. Você lembra do dia que Deus falou teu coração pela primeira vez? Você lembra disso? Eu lembro do dia que Ele falou no meu coração pela primeira vez. Foi numa sexta-feira, à noite. Eu estava muito mal, mas muito mal. Eu entrei numa igreja a qual eu não gostava de entrar em igrejas. Minha esposa já visitava alguns cultos, em algumas vezes, mas eu não tinha afinidade nenhuma com a igreja e com o reino de Deus. Mas a coisa estava muito ruim para o meu lado, e Deus, Ele com graça, muita graça, mas muita graça, uma graça que eu gostaria muito que ela recaísse hoje sobre nós, de uma forma que nós realmente, sabe, a sintamos e a reverenciemos e deixemos que ela seja a nossa guia de fé e prática da nossa vida. E naquela noite eu pude ouvir essa voz que falou comigo pela primeira vez. Ele já estava, a pastora e o pastor estão falando de piscar, né? Acho que Deus estava fazendo esse negócio comigo. Quem não me conhece, eu sou ciclista, então eu pedalava muito mais do que eu pedalo hoje. Eu subia a Alta Boa Vista quase todos os dias, então e nas minhas pedaladas havia uma pequena igreja que eu sei que ela é uma igreja católica pequena, Coração de Fátima, algo assim. Mas irmãos, vou te falar uma coisa: quando Deus Ele quer te achar, Ele vai te achar onde você estiver. Quando Ele mirar em você, há uma canção do Marcos Witt que ele fala: quando tu mirada posta em mim, quando você põe seus olhos sobre mim, então eu só agradeço, então eu só dou graças. E naquelas passadas que eu passava pelo Alto Boa Vista em alta velocidade, descendo a uns 70 por hora, que eu sempre descia de final, eu gosto muito de descer em velocidade, e meu coração quase disparava, a quase 70 por hora meu coração disparava, quando eu passava por aquela igrejinha, entendendo que alguém estava me convocando, de alguma forma. Eu não sabia quem era, até o dia, uma sexta-feira à noite, essa pessoa se revelar. Ele era aquele forasteiro de Emaús, sabe? Tá andando com você, tá te perguntando coisa, você tá todo distraído, nem sabe quem é, e ele tá falando: e aí, o que houve? Aí você fala dos seus lamentos: puxa vida, tá tudo difícil, a vida tá mal, não aguento mais, quero me separar da mulher, quero mais nada, o emprego tá ruim, tá tudo ruim, e a vida é assim, irmão. E era realmente isso, era isso que eu estava vivendo. Mas aquela noite ele falou comigo, e a manhã seguinte não era mais a mesma. A manhã seguinte eu olhei a vida com outros olhos, a esperança entrou no meu coração, a paz que eu nunca tinha sentido no meu coração havia permeado todo o meu ser. E eu então olhava para a natureza criada, os montes, os céus e tudo mais, e meu coração transbordava em um louvor e alegria e adoração, em adoração a esse Criador. Então a alegria da vida passou a fazer parte da minha vida de novo. Talvez um sentimento de criança restaurado de uma forma muito mais especial, muito mais abundante, muito mais intensa, permeava então o meu espírito, porque esse espírito agora já tinha sido avivado, não era mais só o meu espírito, mas o de Deus, habitando também com Ele, fazendo todas as coisas. E isso é o prêmio máximo que um filho de Deus pode ter. Essa é a graça da vida, essa é a revelação máxima que você vai ter na tua vida. Não são as bênçãos, não é, sabe, o que você vai ter daqui para frente. Você pode hoje passar pela prova, você pode ser promovido, você pode ter o bem que você tanto sonhou, a casa que nós temos hoje.
É um milagre que eu falo para minha esposa: amor, aquela casa é um milagre que nós podemos tocar, sabe? Em Romanos capítulo... Jesus, minha memória hoje está muito cansada, mas vamos lá. Em Romanos capítulo, se eu não me engano, 4, verso 17, fala que Deus, ele traz à existência coisas que ainda não existem, como se elas já existissem. E eu falo para minha esposa: amor, é realmente isso. Eu me esforcei para falar esse texto, você não tem ideia. Eu estou muito cansado, mas eu estou vivo, estou avivado. Eu falo: amor, nós temos um milagre que nós podemos tocar. Foram 10 anos de choro, de você olhar e muitas vezes não conseguir ver, mas ainda crer, subindo, pedalando, né? Pedalando, subindo a estrada do Catonho, Niemeyer, indo para Jardim Botânico e voltando muitas vezes, e o meu coração chorava muitas vezes por essa causa, e hoje eu piso nesse milagre, eu tenho uma chave desse milagre, eu durmo nesse milagre, eu me alimento desse milagre, eu recebo irmãos desse milagre. A vida é muito boa, irmão, porém, todos esses privilégios de filho, às vezes nos faz esquecer de quem nós somos de fato, somente filhos, que andam com esse Pai maravilhoso, que não devemos entrar nessa questão, como José entrou, que ensoberbecendo se perdeu toda a graça da vida, a ponto de parar em uma prisão, a ponto de parar como escravo e depois prisioneiro, e ali, e somente ali, começando a amadurecer naquilo que Deus queria para a vida dele, porque ele tinha sonhos, e quem não tem? Deus havia dado o sonho para ele, o sonho que ele revela para os seus irmãos, e esse sonho foi o pavio a qual o levou a ser uma pessoa tão soberba, de se ensoberbecer, achando que ele seria melhor e maior do que os outros, inclusive o pai e mãe. Porém, naquele momento onde ele está ali, um momento difícil da vida, meu irmão, é como o pastor falou aqui comigo no domingo, ele falou: Alex, realmente, é como o texto diz, é melhor estar na casa do luto, não é isso, pastor? Do que no meio da festa. E é uma grande verdade. O pai dele, meu mestre também, falava isso muitas vezes. Quantos velórios que nós fomos e funerais, e ele sempre tinha essa palavra afiada na ponta da língua. E nesse momento em que José então passa pelas questões da vida mais difíceis, é que ele entende que tudo aquilo que ele tinha como privilégio não era nada além, não era para nada além do que ele servir. E ele então começa a andar no sobrenatural de Deus, ele começa a amadurecer nas questões da vida, ele começa a entender que Deus, ele tinha um propósito na vida dele, e que esse propósito jamais seria para que ele fosse melhor ou maior, mas para servir. Filhos, filhas, nascemos para servir. Esse mestre e Senhor que me chamou naquela noite de sexta-feira, se eu não me engano 28 de novembro, era um culto de adoração só para te adorar. Que noite, que noite. Então José, ele amadurecendo, ele começa então a ter a ideia de que Deus, ele tem muito mais do que ele imaginava, e como filhos, é o que nós precisamos também entender, que nascemos para servir uns aos outros, para termos, a graça da vida. E a graça da vida não é só ser ou ter, é compartilhar. E esse compartilhar, ele pode ser de mil formas, de muitas formas, pode ser com a sua vida, com o seu talento, com a sua oração, com os seus bens, sim, por que não? Porém, essa é a graça da vida, de quando nós entendemos o propósito do Pai para nós, o propósito eterno dele para nós. O José, então, entendendo esse propósito, ele então passa a viver então a graça da vida de novo. Ele começa a entender então que há algo muito maior do que ele ser o filho predileto. Em João
no Evangelho de João, capítulo 14, verso 23 ao 26, e eu já estou encerrando. João 14, verso 23 ao 26. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viveremos para ele, e nele faremos morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Esta palavra que ouvis não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Eu faço um paradoxo desse texto com a vida de José, porque José, quando ele entende o dom e talento que ele já havia recebido, e aí sim ele passa a viver de acordo com o chamado que ele tinha para Deus, as coisas começam a se encaixar. Ele começa a ter o conhecimento daquilo que ninguém tinha. Ele começa a ter o serviço a qual ninguém poderia fazer senão ele. No lugar específico, na hora certa, ele é o salvador de uma era inteira ali, em um povo aonde só ele poderia fazer, porque Deus dá uma revelação única para ele, a qual ninguém poderia antes estar recebendo. E aí Deus então começa a mostrar para ele que aí está a graça da vida, que não é ser o privilegiado, mas sim aquele a qual possa servir a muitos, inclusive aos seus, mas também a outros e muito mais. Essa é a graça da vida, de nós também estarmos então hoje, esse Espírito que habita em nós, e Jesus falou que Ele habitaria em nós se nós guardássemos a Sua palavra, e esse guardar a Sua palavra é somente andar naquele propósito a qual Ele te chamou. Não sei qual é o seu propósito, eu sei qual é o meu. Maria, mãe de Jesus, ela, toda vez que ela ouvia e via tantas coisas, imagina o que Maria viu. A Bíblia não mostra tudo, nem fala tudo, mas o que Maria viu, infância, adolescência e idade adulta de Jesus. Mas uma coisa diz a palavra, que ela guardava tudo em seu coração. E às vezes nós temos tanta arrogância em eu sou e eu faço, que atrapalha o dom e o talento que Deus colocou, sabe, disponível para você agir no meio da igreja, no meio do povo, no meio da sua família, no seu bairro. Realengo é um bairro a qual, sabe, nós precisamos realmente termos, sabe, uma ação real do reino de Deus, para que esse bairro realmente tenha uma mudança na sua vida. Eu moro em Realengo há 48 anos, então assim, eu conheço bem meu bairro, conheço muita gente, porém, a minha vida e a sua vida precisa ser realmente relevante a esse bairro. Relevante de maneira que, sabe, vir aqui, sentar nesses bancos, sair daqui e ir para qualquer lugar que nós formos, nós temos a unção, essa unção da presença dele dentro de nós, habitando em nós, e fazer a diferença na vida e no espaço que nós estivermos ali. Para finalizar, 2 Timóteo 1,12. 2 Timóteo 1,12. Pode pôr na tela. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque em quem tenho crido, estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo. José, entendendo o seu propósito,
ele então começa a viver aquilo que Deus um dia o chamou, mas na sua adolescência, ainda não entendendo e ensoberbecendo-se, ele atrapalha-se. Hoje somos maduros, irmãos, temos o Espírito em nós, temos a vantagem, temos o privilégio, mas não de um filho mimado, temos o privilégio do conhecimento, da habitação do Espírito, desse Espírito que Jesus falou que ele viria em nome dele e nos ensinaria tudo. Não é só uma coisa ou outra, é tudo. Qual a questão da sua vida hoje? O que você tem hoje no seu coração como questão difícil e que você não consegue resolver? Jesus teve uma promessa e está escrito aqui, que ele ensinaria tudo a nós, esse Espírito que foi enviado em nome dele, porque ele iria, mas ele deixaria para nós, não nos deixaria órfãos, essa é a palavra dele, mas nos trataria de novo como filhos, cuidados, dirigidos. Eu vos darei conselhos às minhas vistas, diz lá no Salmo que nós lemos. Esse conselho às minhas vistas, eu vou estar olhando o que você está fazendo, e o que você fizer eu vou corrigir se estiver errado. Eu vou estar contigo, vou estar de perto, pode fazer que eu estou perto. Essa é a razão, essa é o sentido desse texto, sabe? E se nós realmente desejarmos isso, desejarmos a habitação dele em nós, nós temos uns momentos aqui na igreja, no meio do louvor, que é uma bênção, irmão, aonde quase se toca ao céu, ou quase o céu se toca na terra, eu não sei como é isso, mas é uma bênção, aonde, sabe, a mim, pessoalmente falando, eu fico em êxtase espiritual. Essa é a palavra certa. Talvez soe algo estranho, mas é isso realmente que você vive quando você adora a Deus. Você se encontra com aquilo que não é físico, o místico, que eu posso falar aqui como místico, mas é a presença de Deus, é o que não se vê, é o que você sente, aquilo que não se explica, aquilo que está permeando, aquilo que está por aqui. E quando você sente essa presença, agora essa presença está dentro de você, querendo então te instruir, te ensinar, te elevar, te iluminar, sabe, te restaurar e fazer da tua vida algo realmente relevante, não só para você, mas para todos que estão à sua volta. E é isso que nós precisamos então, como José, amadurecido, recebendo as revelações, viver a promessa e fazer dessa promessa uma grande bênção onde nós estivermos.